Meduna. A população está receosa com a informação de que o hospital fechará as portas e que os seus pacientes serão transferidos ou para suas residências ou para CAPs espalhados em Teresina. Nós vamos ver uma reportagem para entendermos a situação, por favor. A falta de apoio e infraestrutura é o principal motivo alegado pela direção para fechar o hospital. Há 56 anos, o Sanatório Meduna atende pacientes da capital e do interior do estado. O Meduna é um dos primeiros hospitais psiquiátricos particulares do Brasil. Atualmente, 200 pacientes moram no local. Há 7 anos, o hospital enfrenta dificuldades. O caso foi parar no Ministério Público. Os pacientes não têm para onde ir. A nossa equipe tentou falar com a direção do hospital, mas ninguém quis gravar entrevista ou falar sobre o assunto. O Ministério Público firmou um termo de compromisso com representantes da área de saúde do governo do estado e da Prefeitura Municipal de Teresina. Os dois vão ter que criar novos locais de atendimento, disponibilizando infraestrutura e segurança para os pacientes, que vão ter que deixar o hospital até o dia 23 de maio. De acordo com o Ministério Público, governo e prefeitura vão arcar com despesas de remédios, comidas e roupas. Recebendo o doutor Ralph Trajano, que trabalha nessa área de psiquiatria, de pessoas que têm distúrbios. Boa tarde, doutor. Muito obrigado. Trabalha, inclusive, com os CAPs aí. A sociedade está meio assustada. Que informação o senhor tem para nos dar? Tem uma nova modalidade de tratamento agora com pessoas que sofrem distúrbio. Esta modalidade de internação me parece que é superada. Veja bem, Silas, a situação do Sanatório Meduna, quando se fala assim, pacientes morando, não é que moram, né? Os pacientes passam um determinado tempo. E é o tempo que é necessário para estabilizar o quadro, né? Como a gente vê o termo, melhorar e ter condições de estar em casa. Né? O Meduna não tem moradores. Sim. Né? São 200 leitos que são usados para no momento de crise, mas um grupo de trabalho que foi formado desde novembro, que a gente está trabalhando nele, notou que, assim, na verdade, 66% são pacientes que têm problemas com álcool e outras drogas, são dependentes químicos, e uma outra parcela que são realmente de doentes mentais graves, sim, que poderiam estar também no Areolino de Abreu. Né? A modalidade de que se fala de novos tratamentos é porque é o seguinte: às vezes você tem um paciente com uma doença mental, que é uma doença crônica, que não vai ficar boa com a internação, a pessoa não vai deixar de ser doente porque foi internado, claro, né? E naquele momento está precisando da internação porque está mais agitado, que está numa certa descompensação, só que aquele paciente às vezes melhora em 2, 3 dias, mas ele passa 15, 20 dias, 40 dias no hospital, às vezes desnecessariamente. Né? Começando a perder o convívio com a realidade dele, começando a perder o convívio com a família dele, e o familiar também começa a perder aquele paciente, que esse paciente vai acabar sendo adotado pela instituição. Então, o que se tem em novas modalidades de tratamento, que são os chamados CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, são tratamentos que não são só do médico psiquiatra. Tem um psicólogo, tem um terapeuta ocupacional, tem um assistente social, enfim, uma equipe multidisciplinar que vai fazer com que aquele paciente se ajuste à sociedade, se ajuste à sua família com a sua doença, né? Não vai ser, o CAPS não é um dispositivo para ser usado para os momentos de crise. Ninguém está falando em acabar com a urgência psiquiátrica, ninguém está falando em acabar com o hospital psiquiátrico. Vão ter casos que vão precisar ser internados. Claro. Mas aqueles pacientes que já apresentam determinada condição de baixa gravidade, como a gente chama, aqueles pacientes que não oferecem risco a si mesmo nem aos outros, aqueles pacientes vão ter que ser readaptados num centro de atenção psicossocial. Né? E os pacientes dependentes químicos também, que são mais de 60% dos pacientes internados no sanatório, esses pacientes eles não têm não faz bem para eles esse tipo de tratamento prolongado. Isso aí já está provado em várias pesquisas. É arcaico esse tratamento de internações, por exemplo? Veja só. A internação mais extensa. Na verdade, a internação extensa porque não é uma coisa necessária. O que eu tenho notado é que a família também diz o seguinte: não, eu deixei lá no Meduna. Lá no Meduna ele está seguro. Lá no Meduna ele está tratado. É melhor porque em casa é complicado, você não sabe o que fazer, né?